Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, explicando um pouquinho como a edição de pontos pode ajudar a gente na hora de personalizar. Não é um vídeo assim ao pé da letra de como usar a edição de pontos, é mais assim um pouco de autoajuda, sabe? De como a edição de pontos pode quebrar um galho em algumas situações e pode ajudar a gente a deixar o nosso trabalho mais bonitinho. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos de como eu uso a edição de pontos. Não tô dizendo que é assim que você tem que fazer, nem que é a maneira certa, correta de fazer, mas que pode te ajudar, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. O primeiro exemplo que eu vou dar é quando, assim, às vezes você precisa usar determinada imagem, mas na hora do rastreio, o rastreio não sai certinho. A imagem sai serrilhada, às vezes porque a qualidade é um pouco ruim. Então, você pode usar isso para facilitar e deixar o rastreio mais bonitinho. Então, eu separei aqui essa imagem e aí a gente vai rastrear ela. Venho aqui na opção de rastreio, desenho a caixinha, retiro o filtro alto e vou aumentar a limiar. Esse daqui, se eu quiser, eu consigo deixar ele certinho, mas eu vou fazer ele errado, entre aspas, para explicar o que eu tô querendo mostrar para vocês. Ó, se eu deixasse assim, a bordinha dele já ia estar toda direitinho, toda bonitinha, eu poderia usar. Mas digamos que a imagem esteja ruim e na hora de rastrear, as bordinhas saiam todas serrilhadinhas, tá vendo? Que em volta ele fica todo serrilhadinho. Então, vamos rastrear aqui para mostrar para vocês. Ok. Rastreei. E aí, o que aconteceu? As minhas bordinhas ficaram, ó, todas falhadas, né? Bem serrilhadinho. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou selecionar o rastreio e a imagem. Vou vir aqui em modificar, recortar. Ele recortou a minha imagem. Tá vendo que ficou um monte de quadradinho branco? São as sobrinhas que a gente não precisa. Então, vou pôr aqui pra fora, vou clicar fora e vou arrastar a minha imagem pra cá. E aqueles quadradinhos todos ficaram aqui, tá vendo? E aí, a gente deleta. Eu vou pôr a linha aqui pra gente ver como ficou. Ó lá, tá vendo? Ó, ficou tudo falhado. Aí, o que a gente faz? A gente dá 2 cliques e ele vai mostrar todos os pontos. Nesse caso, você precisa ter muita paciência. É tipo assim, você vai usar quando você precisa mesmo usar aquela imagem e não tem jeito, tem que ser aquela. Então, o que eu fiz? Ó, dei 2 cliques na imagem e aí eu vou apagar, venho aqui, ó, excluir ponto. Excluir todos os pontos que eu acho que são desnecessários. Então, venho aqui, ó, tô excluindo todos os pontos. E aí, a gente vai fazendo por partes. Excluir mais esse aqui, ó, cortou o chapéuzinho. Então, eu vou fazer um ponto bem aqui no meio e vou subir até aparecer certinho o chapéu, ó. Viu? Essa parte de cima eu já arrumei. E aí, agora a gente vem aqui pro lado. Clico de novo e vou excluir todos os pontos desnecessários. Gente, mais uma vez, é só em últimos casos que você vai fazer isso aqui, porque é uma coisa que leva um tempinho e você tem que ter paciência, ó. Aí eu venho aqui nesse ponto, opa, está sobrando. Opa, mais um. Aí. E vou ajustar os pontos até que a imagem fica certinha. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Você vai excluindo os pontos e depois você vai adicionando pontos ou editando os que já tem para sua imagem ficar toda bonitinha e toda certinha assim, tá bom? O segundo exemplo que eu vou dar é, por exemplo, quando você tem uma imagem e aí você quer usar uma parte só daquela imagem. Às vezes a gente vê aquelas que a gente procura no Google,
sei lá, Papai Noel, e aparece uma imagem lá com vários Papai Noel e você quer só aquele, quer só um Papai Noel. Então, você pode usar isso, essa opção. Então, eu tenho aqui essa imagem desse carro com essa prancha em cima, mas aí digamos que eu queira usar só essa prancha aqui. Então, o que eu faço? Opa. Eu venho aqui com a minha faquinha. Você poderia também fazer assim, ó, clicar aqui, tá vendo que apareceu todos os pontos? A minha tá assim porque eu já editei ela. E aí, o que você iria fazer? Ops, peraí. Deixa eu excluir esses pontos. Digamos que a minha imagem esteja assim. Que aqui, ó, na minha eu tirei essa sombra aqui de baixo. Mas digamos que aí eu queira usar só a prancha aqui em cima. O que eu faço? Eu clico na minha imagem, aí normalmente vai aparecer os 4 pontos só, que são os dos cantos. E aí eu vou usar esses pontos para recortar a minha imagem, ó. Eu venho, puxo eles, arrasto e eu recorto a minha imagem. Aqui, ó, é meio curvadinho, né? Então, eu vou vir aqui, ó, cliquei nesse ponto aqui do meio, eu quero que ele faça meio que uma curva. E venho aqui em tornar curva. Aí eu vou conseguir editar ele para que ele fique mais suave, não fique tão reto. Eu posso ajustar aqui, ó, nesses 2 pontinhos que aparecem, são as propriedades do ponto. Então, eu posso deixar ele reto, eu posso deixar ele mais curvo, e assim vai. Então, ó, ainda tem um pouquinho aqui, vamos ajustar. Eu vou subir esse mais um pouquinho. Ó, pronto. Eu retirei a minha imagem. Eu recortei a minha imagem e fiquei só com aquela parte que me interessa. E daí eu posso vir aqui em rastrear a borda, modificar e recortar. Pronto. Ficou certinho a minha prancha de surf. Então foi isso, meninas. É um vídeo bem rapidinho, dando só algumas dicas. Tem mais algumas outras formas que a gente pode usar a edição de pontos para facilitar. Como, por exemplo, fazer os pontilhados em partes mais difíceis, né? Porque, por exemplo, se fosse uma caixa milk, era só a gente fazer um retângulo e colocar o pontilhado e tudo certinho. Mas aí a gente pode usar a edição de pontos também para fazer o pontilhado em partes mais difíceis, né? Como, por exemplo, a caixa sushi, a caixa bala. Então, e várias outras formas. Se vocês quiserem, eu posso depois vir e fazer um outro vídeo explicando mais coisas, que é um pouquinho mais demorado, por isso eu não vou colocar aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, me desculpem aí o mau jeito, espero que todo mundo tenha entendido. E é isso, gente, obrigada!